São 4 mandamentos na primeira placa e são 6 mandamentos na segunda placa. Eu vou deixar aqui em cima o card para quem quiser estar estudando o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento, que é da primeira placa, da primeira tábua, que é relacionado diretamente como a gente vai se relacionar com o Eterno. Agora nós vamos começar a estudar a segunda placa, que está relacionado a como nós vamos nos relacionar com as pessoas. Mas a segunda placa, ela não está desligada da primeira. Se você não estiver cumprindo a primeira, essa segunda também anula para o Eterno em relação à tua vida. O quinto mandamento não é não matarás. Não é. Quem colocou ele como quinto mandamento foi a Igreja Católica Romana. Por quê? Porque ela tirou o quarto mandamento, que é sobre guardarmos o sábado, santificar o sábado do Senhor. Eles tiraram aquilo, então eles subiram alguns mandamentos. O quinto mandamento, ele é honra o teu pai e a tua mãe. Você encontra ele em Êxodo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Bom, em primeiro lugar, para quem tem problema com esse nome, Senhor e Deus, eu vou deixar outro card aqui para vocês estarem estudando, meditando. Não precisa ficar escrevendo coisas aqui embaixo, não, porque eu nem vou ler, que eu não tenho mais essa paciência. Então o card está aqui, a gente não tem tempo para perder, tá bom? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é honra. Honra, ela vai juntar 3 palavras: amar, respeitar e obedecer. Nós podemos honrar a pais que não são do Senhor, que não são do Eterno. A segunda placa, a segunda tábua, ela está altamente ligada com a primeira. Então, para mim fazer a segunda, para mim cumprir essa segunda, eu não posso me desligar dessa primeira. Então, os meus pais, eles têm que honrar a Deus primeiro. A gente vai entender também o que são pais, porque existem 3 fases de pai e mãe. Se você não gosta das leis do Eterno, eu queria falar para vocês, porque no final vai ter um juízo. E esse juízo vai ter um julgamento. E nós seremos julgados se nós formos obedientes ou não. Todo reino tem suas leis, seus estatutos. Todo reino. Não ache que o reino do Eterno é essa bagunça que andam pregando. Não, ao contrário. Se o Messias veio aqui e cumpriu todas as leis, é para dar exemplo para que a gente faça igual. O principal pai é o Eterno. Ele é o que nós temos que honrar primeiro. Depois vem esses pais da fé. E por último, o pai natural. Se para honrar nosso pai natural nós temos que desonrar ao Eterno, então esse pai natural não terá honra de nós. Malaquias 1,6 diz assim: o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Vocês entendem que muitos já desprezaram o nosso Pai, o Eterno, há muito tempo atrás? Muitos já desonraram Ele e nos ensinaram a desonrar também? Como assim? Ele mesmo disse: quando você ensina mentiras, pão imundo, pão é alimento, pão imundo, pão levedado, pão com mentiras, mentiras sobre a palavra, mentiras sobre o nome dele, mentiras sobre que as leis acabaram, você está ensinando algo que não vem dele, você está desonrando o Pai, dizendo para todos que a mesa do Pai é desprezível. Desprezível é você. Nós precisamos retornar sempre ao princípio das coisas. Desde 2009, o Pai fala para mim: lê de novo Gênesis, de novo Gênesis, de novo Gênesis. E por muito tempo eu não entendi o porquê. Hoje eu entendo. Os escribas, fariseus, saduceus, eles se juntaram com Roma para fazerem leis injustas, leis que vão contra o reino do céu. Isaías 10:1 diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que prescrevem opressão. Você já viu que muitas pessoas acham que seguir as leis do céu é uma opressão? É porque não entende quais são as leis do céu e quais são as leis injustas que esses mentirosos colocaram. São estas leis injustas que nos trazem opressão, que nos trazem peso, que nos trazem medo,
que nos trazem revolta e que não nos trazem vida. Lute pela tua vida. Como as escrituras, no princípio, sempre no final, o Messias diz assim, mas no princípio não era assim, mas no princípio não era assim. Ele sempre está nos levando para o princípio, porque no meio já houve essa opressão maligna, essa mudança, essa filosofia que mudou as leis do Eterno, mudou as leis do Eterno para os outros, porque o Eterno não muda, e fez com que todos acreditassem numa mentira. Eles não entram no reino e não deixam os outros entrar. Não adianta discutir com eles. Lute pela tua vida. Já não é pela vida deles, porque eles já estão cegos. A mentira cega a pessoa. Eles já não podem crer porque eles creem uns nos outros. Eles fazem reuniões para ver o que vai ser passado para as pessoas, como se fossem romanos, fazendo as suas aberrações, os seus conclaves. É a mesma coisa. João 5,39 fala deles assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, porque ele é a vida eterna, o Messias, o Filho do Deus vivo. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida, porque vir a mim é largar você. Vir a mim é cumprir as minhas leis, os meus estatutos, os meus mandamentos, e deixar de cumprir os estatutos e mandamentos de homens. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Tendes esse amor do mundo, onde um quer honrar o outro. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, como já está vindo, é só vocês prestarem atenção nesses papas, certamente o recebereis, como o mundo inteiro está recebendo. Agora, como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, o que aceita honra um dos outros, e contudo não procura glória que vem do único Deus, que vem do Eterno? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, é a lei que vocês não cumpriram, porque vocês serão julgadas pela lei. Vocês sabem que quem julga é a lei, em que tendes firmados a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creria em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos meus escritos, como crereis na minha palavra? O próprio dedo de Deus escreveu as leis e deu para Moisés, para que Moisés desse para o povo. Mas na cadeira de Moisés, diz Mateus 23, 2, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. E o que eles fizeram nessa cadeira? Eles estão desfazendo as leis. E nós estamos comendo como se fosse algo do Eterno para nós. Vamos para os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão. Quem são os filhos de Abraão? São os judeus? Não. Eles são filhos naturais. Mas o Eterno, ele está fazendo um povo sobrenatural. Um povo eterno para reinar com ele. E a palavra ela é muito clara, que aqueles que creem são os filhos de Abraão. Gálatas 3,7 diz assim: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3,9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3,26 fala assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Só lembrando que o Messias não chama Jesus, nem tinha J na época. Vou deixar o card aqui também para vocês estudarem, quem quiser. E ele também não é o Cristo, ele é o Messias. Messias é Messias, Cristo é Cristo. Messias, o Filho do Deus vivo. Cristo significa Deus Sol, aquela crista que os romanos têm. Então eles trocaram alguns nomes para que fizesse efeito na nossa mente. Mas na verdade esse versículo ficaria assim: porque todos sois filhos do Eterno pela fé no Messias, no Filho do Deus vivo. Olha a diferença de lei e de graça, para a gente entender e não confundir algumas coisas que Paulo falou muito bem ditas. Lei é assim, por exemplo, não matarás. Então tem pessoas que acham que se eu não matar o próximo, pegar e dar um tiro no próximo, eu estou cumprindo a lei, ok? Isso é lei, não matarás, não adulterarás, é uma coisa muito assim seca para quem não consegue fluir no espírito, é a letra mata. O que é o espírito, o que é a graça? A graça é a explicação da lei. Por exemplo, não matarás, lei.
não matarás. Mas se você falar mal de um irmão, você já está matando ele. Se você, sei lá, desprezar o teu irmão, você está matando ele. Tem várias formas de matar. Então a explicação da lei, ela é a graça. Você entende? Então por isso que Paulo fala assim, se você voltar para a lei, você cai da graça. Se você voltar para essa coisa simples de não matar, não adulterar, você caiu da graça, porque você tem que entender que não matar significa não matar, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não adulterar, você não pode nem olhar para outra pessoa, entende? Então a graça, ela completa a lei, ela explica espiritualmente a lei. Então quando as pessoas falam assim, quando Paulo fala assim, se você voltar para a lei, você cai da graça, é porque você voltou para a lei e não consegue mais entender o porquê da lei. Não consegue cumprir a lei estendida, a lei no total dela. Entendeu? Então você deixou a graça para cumprir aquelas ordenanças. E agora nós cumprimos a lei não por formas de ordenança, mas porque o Espírito habita em nós e tudo aquilo faz sentido para nós. E nós cumprimos não só a lei, como a graça, que é a explicação da lei. Não se enganem. Nós estamos falando de um reino eterno, um reino que não tem fim. Se todo reino humano tem as suas próprias regras, o que você acha que o reino que nunca terá fim não tem leis, não tem preceitos, não tem rei? Por que você acha isso? Nenhum tio, nenhuma vírgula da lei caiu. E isso quem disse é o próprio Messias, que vai vir como rei desse reino que ele está falando, que não caiu nenhuma lei. Você acha mesmo que ele vai permitir alguém que não cumpre as leis do reino entrar no reino? Não, claro que não. Presta atenção nessa pergunta de Lucas 18:18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Versículo 20, ele responde assim, para começar. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele não dispensou as leis, ele começou falando das leis. E aí ele respondeu. E disse ele, todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Então, ok, só que tudo isso é só a lei. Lembra que a gente falou? É só não, as ordenanças. E a pessoa tem que entender pelo Espírito. Olha a resposta de Yalcha. Ele fala assim, e quando Yalcha ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Entende? A lei, ela é só o sal. A lei é o sal que tempera tudo. O sal que se tornou insípido nesse mundo, porque ninguém mais obedece à lei. Eu sou o sal dessa terra. Não, você não é, você não cumpre as leis. Nem em forma de ordenança, quanto menos pelo Espírito. Nem sabe as leis. Como você é o sal? Se o sal são as leis para temperar. Não, você não é o sal da terra se você não cumpre as leis. Mas se você cumpre as leis pelo Espírito, você vai entender que esse mundo jaz no maligno e que nós não queremos nada nessa terra. Não agora, nós queremos voltar com o Messias. Então, vende tudo. Entrega para os pobres. Ai, Mari, mas você não vendeu tudo. Não, não vendi não, eu dei. Eu dei dado. Tudo que o Messias falou para mim, abre mão e dá, eu dei. E não foram poucas coisas. Não foram. O que ainda está na minha mão é dele. E a hora que ele falar, dá, eu sei que não é meu. Eu já abri mão dessa terra. E eu abri mesmo, porque eu sei o que está vindo pela frente. E eu sei que é chumbo grosso para aqueles que não entenderem que nós não temos nada com esse mundo. E por fim, honrar os pais naturais que são do Senhor. Eu não tenho como honrar um pai natural que não é do Senhor, porque junto no pacote da honra, além de amar, está obedecer. E eu não posso obedecer a alguém que não obedece o Senhor. Alguém que não obedece o Eterno, eu não posso e não vou. É uma escolha. Vamos entender isso. Abre lá em Efésios 6:1, fala assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. De novo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Porque isso é justo. Por que isso é justo?
Porque o seu pai que está no Senhor vai te ensinar as leis do Senhor, os preceitos do Senhor, como viver com o Senhor. Então honra o teu pai, porque ele está honrando o Pai eterno. Honre a ele. Agora, e se meu pai não é do Senhor? Bom, eu posso amá-lo, um amor ágape, orando por ele, tentando trazer uma luz para que ele enxergue a verdade e venha para a verdade, mas obedecer a ele eu não tenho como. Porque existe dois reinos que em Gênesis já foi separado. E fez separação da luz com as trevas. Eu não vou honrar as trevas. Mesmo que seja meu pai, eu não vou honrá-lo. Eu vou orar por ele para que ele venha para a luz. E quando ele vier para a luz, eu vou honrá-lo. Mas eu não posso honrar nada que tiver na trevas. Eu não tenho como fazer isso. E esse é o primeiro mandamento com promessas. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A ira de quem? A ira dos pais? Não, a ira de Deus. Entende? Eu vou honrar o meu pai no Senhor, porque ele é do Senhor. E pais que são do Senhor, não faça o teu filho uma desonra a Deus. Ensine a ele. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Crie teu filho na disciplina do Senhor. Crie teu filho nas leis, nos preceitos. Ensine eles tudo o que deve ser ensinado. Deuteronômio 5:6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tirarei da tábua e colocarei no teu coração. Isso é através do Espírito. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao se levantar. Sempre que o pai fala sentado, isso aí ele quer dizer assim: tenha tempo, não fale de qualquer jeito, sente, ensine o teu filho como ele deve andar, porque ele será cobrado, como você pais também serão cobrados. E vocês que têm filhos muito pequenininhos, sentem com ele agora. O Eterno deu 1 ano para a gente ficar em casa. E ficar em casa fazendo o quê? Ensina teu filho. Ensina teu filho, porque está chegando chumbo grosso. E quem não estiver honrando o pai nas leis dele, vai automaticamente estar cumprindo as leis de Satanás. Preste atenção. As leis do pai não são penosas.